Olá pessoal, tudo bom? Vamos iniciar aqui nossa live hoje, recebendo no nosso perfil do WhatsApp aqui dois professores maravilhosos, Cíntia Valim e o Moroni Azevedo, que vão falar um pouco para a gente sobre a questão da educação à distância. A Cíntia vai falar sobre o atendimento aos alunos em tempo de pandemia, né, as estratégias da rede municipal aqui do Rio de Janeiro e as precauções que a gente tem que tomar, as preocupações de uma professora, né, como é que a gente consegue fazer esse momento agora todo. E o Moroni vai dar uma visão global, mais geral, sobre a questão da educação à distância, as origens e suas especificidades. Deixa eu convidar aqui o Moroni primeiro. Vem cá, filhote. Moroni. Boa noite. Boa noite, Consegue Moroni. me ouvir? Consigo ouvir bem. Que Vamos bom. ouvindo um pouco o Moroni, que vai dar esse panorama geral para a gente sobre educação à distância, sobre um pouco do histórico da educação à distância, para a gente entender um pouco de como é que é isso, né? Essa coisa nova, nesse momento novo. A dinâmica vai rolar um pouco o seguinte: a gente vai fazer um debate com a Cintia e o Moroni, vamos abrir para ele uma fala para eles de 20 minutos, e depois a gente volta ao final para responder as perguntas que vocês forem colocando na live ao longo desse tempo todo, e a gente volta com eles mais 10 minutos para cada um para responder. Vamos lá, Moroni, com você. Boa noite a todos. Não vou me alongar me apresentando, já que o César já fez isso. Mas primeiro nesse bate-papo, né, e bem rápido, eu vou tentar apresentar um pouquinho sobre a educação à distância. Mas para a gente falar da educação à distância, primeiro a gente tem que diferenciar três coisas que geralmente são confundidas entre si. Uma coisa é a desescolarização, tá? Desescolarização ou unschooling, meu inglês é péssimo, tá? É estilo Joel Santana, então não fiquem chateados. Mas a desescolarização, ela é um conceito que foi famoso por conta de um autor, alguns consideram anarquista, né? O Ivan Illich, que ele, curiosamente, até teve alguma proximidade com Paulo Freire, mas o Ivan Illich, ele propõe um total afastamento de todas as instituições, né, inclusive da escola. Né, o Illich, é bom a gente pensar que ele é um ex-padre jesuíta, ele teve algumas discussões com a instituição a que ele pertencia, e ele começa a se tornar contra as instituições de uma forma geral. Ele diz que a igreja tenta monopolizar o que você pode ter na sua espiritualidade, a escola tenta monopolizar o que você pode aprender, enfim. A desescolarização é uma coisa. Outro conceito completamente diferente é a escolarização doméstica, né, que agora está na moda o homeschooling, né, como o pessoal fala. E é engraçado que nesse período da quarentena, eu estou vendo muita gente que estava louca pelo homeschooling, e veja bem, eu não sou necessariamente contra, muita gente estava louca pelo homeschooling, desesperado em ter que dar um jeito na educação dos filhos em casa. Né? Mas a homeschooling ela também não pode ser confundida com a educação à distância, porque a ideia da homeschooling é que os próprios pais, né, ou um tutor por eles designado, sejam responsáveis pela educação dos filhos. Ela tem um planejamento, tem uma lógica, tem um método, eles podem comprar isso, e normalmente, isso varia de país para país, mas normalmente a homeschooling você tem uma certificação estatal. Então, sei lá, a cada ano você tem uma prova, de tempos em tempos você tem uma forma de averiguar se aquele aluno aprendeu realmente e, claro, ele tirar o devido certificado daquilo ali
E se for o caso, em alguns lugares até é previsto assim, o aluno reprovou uma ou reprovou 2 vezes, os pais são obrigados a matricular ele na escola regular. Né? Eles perdem esse direito de educar ele em casa onde existe. Então, a homeschooling, apesar de você não estar ligado a nenhuma instituição específica, a família é a própria instituição nesse caso, que educa, você ainda tem um planejamento, né? Você tem a ideia de anos, séries, enfim, tem todo um currículo a ser cumprido, um currículo mínimo a ser cumprido, né? Diferente da desescolarização, que é cada um por si. Além disso, né, além da homeschooling e da unschooling, né, ou seja, da desescolarização e da escolarização doméstica, aí a gente tem a nossa EAD, a educação à distância. Essa sim, que é o nosso foco aqui hoje, ela não pode ser confundida com nenhuma das outras anteriores. As duas anteriores, aliás, é muito comum usar elas para questionar a educação à distância, mas elas não têm nada a ver uma com a outra. Educação à distância, você é um aluno de uma instituição normal, uma escola, uma faculdade, enfim, só que as suas aulas são feitas na sua casa, né, seja por videoaulas, apostilas, enfim, existem vários métodos, mas todos eles você está ligado a uma instituição, você faz as provas dela, você segue tudo como um aluno presencial, você só não está de corpo presente. Né? Em relação à educação à distância, né, que hoje está tão na moda a gente falar, parece que é algo novo, mas não é algo novo. Tá? Existe muita controvérsia sobre quando que se começou realmente a educação à distância. Alguns autores falam, talvez, pelo século XVII, XVIII, que tem algumas cartas entre agricultores europeus trocando técnicas, alguns dizem isso. Alguns outros autores vão dizer até mesmo que a mais antiga educação à distância que a gente tem é essa daqui. As cartas do apóstolo Paulo na Bíblia seriam, digamos assim, um primeiro curso à distância, né? Um curso, no caso ali, de doutrina, de catequese, enfim, mas seria um primeiro curso à distância. Né? Ele estrutura toda uma série de dúvidas, né? Em algumas cartas ele até responde dúvidas, responde questionamentos, corrige exercícios, aponta caminhos, etc. Tem toda uma grade a ser seguida. Então, alguns autores chegam até a citar a própria Bíblia, principalmente o Novo Testamento, como talvez o mais antigo caso de educação à distância que a gente tenha até hoje, né? Tenha material até hoje. Importante ressaltar nessas diferenças, né, e todos os questionamentos que isso envolve, é o seguinte: os três têm críticas, óbvio. A desescolarização nem vou falar, porque ela é uma ideia muito radical, salvo grupos muito específicos de cunho anarquista ou algo do tipo que defendem isso. No geral, é muito raro alguém defender a desescolarização. Agora, a homeschooling e a educação à distância, elas têm seus defensores. Infelizmente, no Brasil, a homeschooling foi sequestrada, muitas vezes, por grupos de direita com um discurso bem bizarro, né, sobre uma suposta doutrinação ideológica e tudo mais. E é irônico porque em alguns outros países a defesa da homeschooling vai pelo caminho contrário, né, se baseando muito até no Althusser, né, na ideia dos aparelhos ideológicos do Estado. Algumas pessoas entendem que a escola estaria fazendo o caminho contrário dessa suposta doutrinação comunista, antes estaria dando uma ideia burguesa para aquelas crianças e por isso defendem a educação em casa ou na comunidade, no sindicato, na comunidade proletária e não propriamente na instituição escolar.
Mas ainda a homeschooling também é uma coisa que alguns grupos defendem. Eu acho ela até possível, mas dentro de situações específicas. Não acho plausível massificar ela, especialmente no Brasil. Eu até tive uma dissertação de mestrado sobre ela. Depois, quem tiver interesse pode me procurar, eu disponibilizo numa boa. Mas a educação à distância não, ela é uma realidade posta. Tá? Hoje, inclusive, o ensino superior, cada vez mais... no ensino básico é um pouco mais difícil, mas no superior, a educação à distância ela está dominando, cresce disparadamente. Em 2018 para 2019, você tinha 2 milhões de alunos ativos na educação à distância no Brasil. Então, não é pouca coisa. Existem projeções que daqui a alguns anos, talvez a grande maioria das pessoas tenha sido formado na EAD e não na presencial, ou pelo menos esteja bem próximo ali. Mas aí são projeções, há divergências sobre isso. Agora, curiosamente, apesar dessa ampliação da educação à distância no ensino superior, o ensino presencial ainda é majoritário. E quando a gente vai falar de alguns motivos, né, de por que a educação à distância, por que presencial, e já deixo claro, eu sou um entusiasta da educação à distância, mas não acho que ela pode substituir a presencial, acho que elas trabalham em sintonia para situações diferentes, casos diferentes. Eu dou um exemplo por mim mesmo. Hoje, se eu vou fazer algum curso, dificilmente eu tenho condições de fazer em presencial. Horário, quem conhece, horário de profissão é uma coisa de doido, né? Cada dia é um horário diferente, tem dia que se trabalha manhã, tarde e noite. Então, para mim, seria impossível fazer certos cursos presenciais. Mas eu sei que, por um outro lado, a educação à distância ela tem dificuldades, né? A primeira dificuldade que muitas vezes a gente lembra é o fato de que hoje, basicamente, quase toda a educação à distância, né, ela está focada na educação à distância digital. Então, por videoaulas, né, plataformas online e tudo. Hoje, dificilmente você tem os cursos por correspondência. Aliás, a época dos cursos por correspondência, né, pelos correios, era a época em que a educação à distância era tida no Brasil como sinônimo de má qualidade. Quem não lembra do famoso Instituto Universal Brasileiro, que injustamente ou não, era muito taxado como algo de má qualidade, até era a piada clássica, era alguém não sabe dirigir direito, tirou a carteira pelo correio, né? Tirou a habilitação pelo correio. E fez um corte de cabelo horrível. O cabeleireiro aprendeu a fazer o quê? Pelo correio, cortar cabelo pelo correio, né? Essa era a visão popular sobre os cursos por correspondência, cursos à distância. Ainda existem algumas instituições que trabalham com esses cursos assim, mas a grande maioria hoje, em maior ou menor grau, os cursos são online, são digitais, né? E aí é o primeiro problema que muitas vezes se esbarra, nem todo mundo tem acesso ou sabe usar, né? Principalmente pessoas com mais idade, às vezes têm dificuldade, né, para usar, pessoas mais pobres, às vezes não têm um acesso regular. Hoje o celular está muito popular, mas se você for ver os planos de operadoras, muitas vezes dá acesso para a rede social, não dá acesso assim, direto a qualquer site, a qualquer plataforma. Algumas plataformas nem funcionam bem. Se é um aparelho muito rudimentar, às vezes trava muito para vídeos, para outras coisas. Então, algumas pessoas têm essas dificuldades, sim. Isso é um problema que deve ser pensado e deve ser enfrentado. Agora, tem vantagens, tem a flexibilidade do tempo de distância, né? A gente mora numa metrópole aqui, né? A live é do PSB Carioca, que acredito que possa ter gente de outros lugares, mas aqui é uma grande metrópole, às vezes você fica 2 horas e tanta no trânsito para ir para um lugar, depois para voltar. Para quem trabalha, estuda, tal, isso é uma coisa surreal, né? Então torna acessível realmente
para muitas pessoas em localidades mais distantes, pessoas com difícil acesso, pessoas que trabalham o dia todo. Então, tem as suas vantagens. Outro ponto que normalmente é difícil na EAD, principalmente quando a gente fala de educação básica, é a questão da disciplina. Quem já fez curso de EAD, claro que a gente sabe que tem curso e curso, assim como no presencial, tem curso de maior qualidade ou menor, mas sabe que acaba exigindo uma disciplina maior da pessoa do que quando ela faz um curso presencial. Né? O curso presencial, você está ali na rotina, você, bem ou mal, está ouvindo o professor falar alguma coisa, os colegas, aquela convivência. À distância não tem isso, né? Então você tem que se virar, você tem que procurar conta própria, você tem que correr atrás, né? Tem aquele material enorme para ler. Eu confesso aqui uma coisa para vocês, quando eu era aluno, eu era mais de escutar o professor explicando e pegado, eu tinha preguiça de ficar copiando muito, né? Agora, né? Não tem jeito, você vai ler, pesquisar, correr atrás. É muito bom para quem tem essa disciplina, essa facilidade, mas eu conheço pessoas que não gostam de fazer curso à distância, que elas esquece, tô com preguiça, não quer, não dá. Né? E isso para adolescentes pesa muito, né? Adolescente, criança então nem se fala, né? Seria muito complicado. Mas a gente está numa situação aí de emergência, e aí? Né? Essa parte eu vou deixar para a Cíntia falar melhor, ela vai entrar nesses detalhes, principalmente da situação do Rio de Janeiro. Né? Tá vendo até ali gente falando que fez curso do Instituto Universal Brasileiro, e realmente parece até que a carga horária é muito maior. Realmente, muitas vezes as pessoas fazem a EAD, em alguns casos, em alguns cursos, a pessoa acha que gasta muito mais tempo, porque tem que ler muito mais coisa, procurar, e não tem aquele negócio do teu colega que tu confia para tirar uma dúvida, ou aquele contato mais próximo com o professor. Tem colegas que você nunca ouviu falar quem são num fórum. O professor também, às vezes, você nem sabe quem é, porque em alguns casos o professor que faz a videoaula não é o tutor que te responde, que não é o que faz a prova, né? Algumas grandes instituições de ensino chegam até a ter problemas com isso. Às vezes a videoaula é de uma coisa, a prova é de outra, porque foram professores diferentes, nem casa muito bem. Mas então a pessoa às vezes não tem essa facilidade, né? De estar lidando aí com alguém, então exige muito mais da própria pessoa, né? Mas como a gente falou, tem a questão da flexibilidade, tem a questão da economia. É notório que os preços de um curso à distância, até pelos custos para manter ele, são muito mais baratos do que um curso presencial. Então, apesar de todos os problemas, a gente não pode negar que democratizar de graduação e pós-graduação, tá? Menos gastos colaterais, transporte, alimentação, uma série de coisas que, isso, especialmente para a galera de cidade grande ou de cidade pequena que às vezes não conta com universidade na sua cidade, precisa se deslocar para outra cidade, né? É uma situação bem delicada. Incentiva o protagonismo da pessoa, né? Isso é bom. Evita problemas de convivência, mas ao mesmo tempo que evita os problemas de convivência, né? A gente sabe de bullying, de etc. Por outro lado, você deixa de ter os aspectos positivos também da socialização, né? Você deixa de ter os positivos e os negativos. Você vai ter que ter essa socialização em outros lugares, né? Na escola, que não vai ser, no caso, vai ser na vizinhança, escoteiro, não sei, vão ser em outros grupos que a pessoa faça parte, né? E eu acho que, assim, no grosso que a gente tem para apresentar é isso, tá? Eu acho que a educação à distância em si, novamente, eu estou falando de uma forma geral, tá? Nosso colega Cíntia vai entrar e vai falar mais especificamente da situação da rede no Rio. Eu acho que ela tem possibilidades, especialmente para situações de emergência. Eu acho que essa pandemia nos mostra que nós não temos um plano para qualquer tipo de emergência na educação, tá? Seja
uma emergência sanitária, como nós estamos tendo, poderia ser de um conflito armado, poderia ser de N outras questões. Não temos um plano hoje em todos os níveis, federal, estadual, municipal. Há dificuldades, quem conhece a realidade de sala de aula sabe que há dificuldade de atender, por exemplo, alunos de licença médica, alunos com certas necessidades especiais que não conseguem frequentar normalmente a sala de aula, a escola. Então, tudo isso precisa ser visto e podemos aproveitar agora. Agora é o grande momento para isso, né? Depois eu vou estar respondendo as perguntas aí que aparecerem. Um forte abraço aí, César. Aí, assim, eu acho que a gente tem possibilidades, inclusive, no modelo misto, né? Não só o modelo puramente EAD ou presencial. A gente pode também misturar eles em algumas situações. Mas a gente fala disso daí um pouquinho melhor depois. Bom, um abraço. Obrigadão. Valeu pela contribuição. Muito bom debate. Vou convidar a Cíntia agora para vir com a gente aqui. Daqui a pouco o Moroni volta. Cíntia. Cíntia, chama a gente aí. Guardando a Cíntia aceitar o convite. Cíntia também é professora da rede municipal. Tudo bom, Cíntia? Assim como o Moroni também é professora de geografia, a gente está bem servido hoje aqui, né? Vamos lá? Vamos lá, Cíntia, com você. Então, só me apresentar brevemente, né? Eu sou Cíntia Valim, sou professora de Geografia da Rede, já desde 2009. Tenho também uma formação em gestão, uma especialização. E a minha ideia é trazer hoje para vocês uma visão de uma professora, mas que também tem algumas interações com o campo da gestão. Já tive experiência de trabalhar nessa área. E aí eu acho que a gente consegue conciliar e contemplar alguns pontos importantes sobre o cenário atual, né, do afastamento dos alunos das aulas presenciais nesse momento na rede municipal, né? Queria fazer só uma pontuação que a nossa secretaria ela não está chamando, né, a Rede Municipal do Rio não está chamando de educação à distância, o que está acontecendo hoje. Na deliberação do Conselho Municipal de Educação, que saiu no último dia 3, se não me engano, de abril, a secretaria chama o que está acontecendo hoje de atividades escolares realizadas em regime especial domiciliar, né? Mas aí a gente vai perceber que existem alguns pontos que são muito parecidos do que a gente encontra na EAD tradicionalmente, né? E outros pontos que não, né? E aí eu queria começar a partir da minha experiência como docente hoje na rede. Eu atuo em 2 unidades diferentes, uma delas é uma unidade de segundo segmento e de turno único, e outra é uma unidade de primeiro segmento com EJA. Então, são 2 perfis de unidade bastante diferentes, né? E aí, na primeira, o que a gente tem? A gente tem um histórico de utilização de ferramentas tecnológicas pela unidade escolar, né? Já tinha uma estrutura pré-existente, a gente já tinha salas online que eram utilizadas por alguns professores da equipe, os alunos já tinham bastante familiarização com testes online, e aí, no começo do ano, alguns desses professores que têm costume de fazer essas atividades fazem um levantamento do perfil de acesso desses alunos, né? Quantos têm dispositivos, quantos têm acesso à internet, como é a forma de acesso à internet, até para que eles possam programar como eles vão oferecer essas atividades, né? E hoje a gente tem na plataforma, após esse cenário, né, a escola consegue ter 90% dos alunos acessando a plataforma, ainda que a devolutiva não seja de 100% desses alunos. Mas a gente tem 90% deles acessando as atividades e uma boa parte nos devolvendo para que a gente possa corrigir, para que a gente possa dar uma devolutiva para eles. Uma outra estratégia da unidade é o WhatsApp da direção em grupos separados. E aí ela pode acessar
que estão na plataforma e enviar para esses pais, fazendo uma adaptação de formato, porque isso que o Moroni pontuou é muito importante. Nem sempre os alunos têm um acesso por dispositivo móvel por um pacote de dados amplo, muitos só dão acesso a redes sociais e WhatsApp, então fazer um download, né, assistir um vídeo fora da rede social, já é algo bem mais complexo do que ele receber aquilo ali pelo WhatsApp, então tenha esse cuidado. Na outra unidade, a gente tem, como é primeiro segmento, né, muitos professores têm ali já os grupos com os seus pais, estão ali próximos, então os próprios professores têm enviado, e a direção também, e tem uma estratégia também de colocar as atividades na plataforma da coordenadoria regional. E aí, só para quem não é do Rio de Janeiro, a nossa rede é muito ampla, né? São 1.500 unidades escolares, mais de 600 mil alunos. Então, a gente tem o nível central e tem as coordenadorias regionais. E a cada coordenadoria regional tem uma certa discricionariedade para organizar o seu trabalho, desde que esteja alinhado com as deliberações do nível central, né? E aí, assim, é sempre bom a gente lembrar que esses formatos diferenciados, eles acontecem mesmo na rede, né? Mas o que eu pontuo daqui para frente, eu acho que é a importância da gente perceber um norte, uma centralidade nas políticas da secretaria, né? E o quanto isso é importante e o quanto isso pode trazer preocupações para a gente no futuro, né? E aí eu queria fazer um breve histórico da implementação das estratégias da SME. Dia 13 de março, no finalzinho do dia, foram passadas foi passado através da televisão, né, enfim, e outras redes da prefeitura, que as aulas seriam suspensas, em princípio, por uma semana. Aí foi dada uma orientação para que os professores estivessem em home office e planejamento. No dia 15, né, 2 dias depois, houve uma live da secretária, dos subsecretários, reforçando essas primeiras orientações e complementando algumas outras em relação a profissionais de apoio. Lembrar que nesse primeiro contexto a gente ainda tinha aquela questão de se as crianças iriam à escola para merendar ou não, que isso depois foi derrubado, né? Para que tanto os alunos, quanto os pais, quanto os profissionais de apoio pudessem estar resguardados, né? Depois, no dia 16, a gente tem o que eu chamo de primeira orientação estratégica de fato de trabalho da secretaria, que é um pedido para que a rede compartilhe aulas por e-mail e hashtag. E aí eu queria colocar essa orientação estratégica um pouco entre aspas, porque é um pedido de compartilhamento de aulas sem muitas temas centrais, propostas, caminhos, formatos. Então, é um direcionamento, mas não tão encaminhado, né? Depois a gente vai ter isso tudo na mesma semana, no dia 17, a disponibilização do material didático carioca, né, que são as antigas apostilas dos alunos, online, para que eles pudessem acessar, e um link para que os professores se inscrevessem numa formação para tecnologias digitais, que está disponibilizada lá na plataforma da Escola de Formação, para que os professores pudessem começar a ter traquejo com essas plataformas. E aí, note, a tecnologia é algo que já nos toma de assalto há algum tempo, né? E aí pensar que não, é importante a gente estar fazendo sempre a formação dos docentes, mas será que a gente deveria ter sido surpreendido por plataformas como por não saber usar plataformas como essa nesse momento? Então, eu já fico com esse questionamento, né? Depois, no dia 18, teve envio de atividades pelo WhatsApp por parte da secretaria. E no dia 19, a segunda grande, aí sim eu vejo como uma orientação estratégica mesmo, né, que foi o aplicativo que a secretaria disponibilizou com um material complementar para que os alunos pudessem baixar esse material ou visualizar esse material e fazer as suas atividades. No dia 20 de março, a secretaria anuncia através de uma entrevista, né, no Jornal da Manhã, de uma emissora de TV, que disponibilizaria esse material impresso para os alunos, mas a gente vai ver um pouquinho adiante que isso foi a secretaria contradisse isso na deliberação do Conselho Municipal de Educação. E aí, já em abril, né, com um hiatozinho aí de uma semana, a gente teve no dia 3 a deliberação do Conselho Municipal de Educação sobre essas atividades domiciliares, e no dia 7 de abril a utilização da Multirio, que é
uma empresa da prefeitura, mas também tem um canal de TV para transmissão desses conteúdos alinhados ao aplicativo. E aí, quando o Moroni estava falando sobre educação à distância, né, por formato de cartas, enfim, eu lembrei da televisão, né, que ela também é um método de educação nesses tempos de afastamento, e eu vejo uma mora em começar a pensar, utilizar a Multirio, que é um canal de TV, para a disponibilização desses materiais. Além disso, a gente teve, né, compartilhamento de atividades pelas páginas das escolas e das coordenadorias regionais e iniciativas das próprias escolas, né? E aí, diante disso, eu tenho algumas preocupações enquanto professora, né? Olhando para esse caminhar da implementação dessa educação em tempo de afastamento, de isolamento, e as estratégias que a Secretaria nos trouxe, né, pensando prospectivamente, né? Eu acho que é importante a gente começar falando de desigualdades. A gente vive um país de desigualdades, numa sociedade de desigualdades, e a educação não é um cenário diferente, né? A gente vive um processo de desigualdades educacionais enorme, seja comparando redes públicas e privadas, seja comparando a própria rede pública. E aí eu trouxe um indicador que eu sei que é passível de diversas críticas, mas eu acho ele bem objetivo para a gente olhar para essas desigualdades, que é o último dado de IDEB da Secretaria, né? A gente tem, no segundo segmento, a melhor escola com IDEB 7,2 e a pior escola com IDEB 2,7, né? Então, isso já traduz uma desigualdade que acontece nessas escolas por uma série de coisas, né? A gente tem escolas que ficam muito tempo sem docentes, algumas trocam de direção, o professor entra de licença, demora a chegar alguém para cobrir ou não chega, né? Então, acontece uma série de coisas no caminhar da rede que gera essas desigualdades, né? Uma outra coisa que eu percebo que é uma desigualdade que pode acarretar um problema, e que eu visualizo isso nesse momento, é a estrutura das nossas escolas. A gente tem unidades escolares com estruturas excelentes e unidades escolares com estruturas precárias. E você vai me perguntar assim, como é que isso, em tempo de afastamento da escola, impacta? Exatamente no conhecimento pré-existente que esse estudante e esse professor tem a respeito dessas tecnologias. Escolas com estruturas mais bem servidas de infraestrutura conseguem possibilitar a esse aluno, na interação do dia a dia, o traquejo com essas plataformas. E aí, quando ele está num tempo de isolamento social, esse aluno já domina esse conhecimento. Ele já sabe como fazer, já sabe como interagir, ele já tem o hábito de fazer isso. Quando eu estou, né, numa unidade onde está menos servida dessas tecnologias, a possibilidade dos docentes, né, da equipe pedagógica da escola, acaba sendo menor nesse tipo de ferramenta. E aí esse aluno, quando ele vai para casa, no seu tempo de isolamento, ele também tem um tempo decorrente de aprendizagem para que ele possa conhecer a plataforma, para que ele possa dominar como fazer, né, como devolver uma atividade, enfim. Uma série de questões que eu coloco já um aluno começando a correr na frente do outro estudante. E isso contribui para acirrar essas desigualdades, né? Uma terceira coisa são as diversas realidades sociais entre as famílias da nossa rede, né? A gente sabe que existem alunos, né? Existem famílias que têm acesso a equipamentos, celular, computador, enfim, e outros que não têm essa possibilidade de acesso, né? O grau de autonomia dos alunos influencia. Um aluno de primeiro, segundo, terceiro, quarto ano não vai ter o mesmo grau de autonomia de um aluno de oitavo e nono ano. E um aluno do PEJA, por sua vez, também não vai ter o mesmo grau de autonomia, se for um aluno bastante idoso, talvez, né? Mas muitos jovens no PEJA também não têm esse traquejo, né? Não é só o aluno idoso que tem dificuldade, né? E aí, para mim, a questão-chave se a gente já tem uma rede tão desigual, o que a gente vai ter, né, depois? Onde é que a gente vai chegar depois desse tempo? Outra preocupação para mim são as estratégias muito dispersas e com pouca possibilidade de acompanhamento e de feedback, e que são inacessíveis para muitos estudantes, né? E a gente não pode esquecer que num momento desse de isolamento, a interação entre as pessoas continua sendo fundamental, e ainda mais entre alunos e professores. E aí, quando eu tenho na principal ferramenta estratégica da Secretaria um aplicativo que eu, primeiro, não consigo monitorar se o meu aluno entrou ou não entrou, né? Porque o acesso
Eu acessei. Quando eu acesso lá, não tem que colocar nada. Não se sabe se eu sou aluna, se eu sou professora, se eu sou a mesma pessoa que já acessou mais 50 vezes, ou se eu estou acessando pela primeira vez. Então, o número de 1 milhão de acessos, 2 milhões de acessos, não me diz nada, porque eu não sei quantas pessoas de fato acessaram, quantos alunos de fato estão tendo acesso a esse conteúdo, né? E a gente não pode deixar de pensar também na autonomia e na participação dos pais em relação à aprendizagem dos filhos, né? Nem todos os pais estão com a mesma possibilidade de apoiar e de dar devolutiva para esses alunos, tá? A deliberação do Conselho Municipal de Educação é algo que me preocupa também, porque ela coloca por escrito lá no seu artigo 4º, deixa eu ler a letra do artigo. Caberá à Secretaria Municipal de Educação, além do material didático carioca impresso, disponibilizar o material de complementação escolar pedagógico em meio digital. Então, a própria fala da Secretaria, ela disse na deliberação por escrito, né? Então, e esse aluno que não acessou, ele não vai ter acesso a esse conteúdo, ele só vai ter acesso a esse conteúdo lá em, sei lá quando a gente vai voltar, meio de maio, junho, julho, agosto, né? Quando que esse aluno vai ter acesso a isso, né? E assim, a gente não conhece a realidade de acesso dos nossos alunos. Ano passado eu tive a oportunidade de participar de um projeto de aprendizagem que demandava conhecimento, que os alunos tivessem o mínimo de estrutura para acessar o aplicativo nas suas casas. E assim, acompanhei muitas escolas, visitei muitas escolas. Ano passado eu não estava como regente, eu estava trabalhando no nível central. E tive a oportunidade de perceber que a fala dos professores é uníssona. Meus alunos não têm acesso na casa deles. Eles têm o celular, mas o pacote de dados não é suficiente para isso. Se a gente não conhece essa realidade, fica difícil a gente colocar estratégias tão dispersas. Seria necessário fazer um alinhamento, uma deliberação, uma circular, uma resolução, o que fosse, por escrito, delimitando o espaço do coordenador pedagógico, do diretor, da gerência de educação, da coordenadoria regional, do nível central, nesse momento, porque a gente está vivendo um momento de crise. E a gente não pode esquecer isso, né? É fundamental a orientação. Vejo algumas oportunidades que a gente já desperdiçou ao longo desse tempo. E numa rede tão desigual, né, com alunos com tantas necessidades importantíssimas de educação, desperdiçar oportunidades é quase um crime, né? A gente poderia, esse material de complementação escolar, poderia ter sido entregue, começar a ser entregue junto com o cartão de alimentação que os responsáveis vão receber. Mas eu não sei se todos esses alunos precisam. Como gestor, você pode arbitrar. Se esses alunos, né, começando pelos que têm necessidade do Bolsa Família, são aqueles que estão em maior vulnerabilidade social e econômica, eu posso arbitrar que esses alunos também são aqueles que vão ter maior dificuldade no acesso. E poderia ter disponibilizado esse material para todos esses estudantes, né? Uma outra questão, fazer um levantamento constante sobre o perfil dos alunos para redefinir as estratégias, pedir das unidades, quem está acessando, como está acessando, qual é a tua dificuldade, e redefinir. A gente já está aí há um mês do começo do isolamento, né? E não se vê uma redefinição dessas estratégias, né? O que a gente está esperando para fazer uma primeira avaliação e lançar uma estratégia nova, né? Para ver o que deu certo, o que não deu. Isso é fundamental. A reorganização do calendário escolar, isso é um silêncio. É um silêncio pela rede municipal, é um silêncio federal. Não se fala sobre reorganizar esse calendário, né? E, por fim, o pós-isolamento, né? Quais e quantas estratégias terão que dar conta desse mar de estratégias mesmo diversas que foram colocadas pelas escolas, de alunos que já estão assim, né, em pontos diferentes da aprendizagem, muitas vezes, e essas estratégias vão dar conta do quê? A gente sabe o que a gente vai ter que dar conta a partir do momento que nem todo mundo consegue ter feedback dos seus alunos, do que eles estão fazendo ou não. E aí, assim, algumas conclusões. Assim, é importante a gente lembrar, a gente está numa crise sem precedentes. A gente nunca viu isso nos últimos anos acontecer, né? Então, assim, não dá para a gente pensar que está tudo bem. Tem uns erros na gestão que é assim, achar que a gente nunca vai viver uma crise tão séria, achar que a gente vai saber fazer tudo diante de uma crise. E acho que o principal é não gerar memória daquilo que a gente faz. Né? Assim, o que a gente já fez no passado que poderia estar sendo utilizado agora?
né, para ajudar, para solucionar, para dar prosseguimento ao processo de aprendizagem desses alunos, né? É notório que as escolas, muitas vezes os alunos ficam afastados das escolas, desde aqueles alunos que estão licenciados por licença médica, alunas gestantes, escolas que fecham por conta de conflitos, né? A secretaria tem um protocolo para a escola fechar, mas a gente tem um protocolo para o que fazer durante o período que a escola está fechada, né? Cada escola tem sua estratégia, mas como secretaria a gente tem esse protocolo em termos de atividade, o que eu vou acompanhar, né? Então a gente precisa acumular esse conteúdo do que a gente já fez para pensar o que a gente vai fazer mais adiante, né? E importantíssimo, a gente não pode dar impressão, e aí é uma preocupação minha, né, como professora, mas que tem um pezinho lá na gestão, às vezes fazer muita coisa dá a impressão que a gente está fazendo aquilo tudo só para parecer que não está fazendo nada. Uhum. E às vezes você podia estar fazendo uma coisa só, e aquela uma coisa só ser fundamental, né? Mas você precisaria de um diagnóstico, de uma estratégia muito bem definida para que você tivesse certeza disso. E aí, quando você dispersa muito essas estratégias, parece que você está fazendo aquilo ali, estou fazendo isso tudo aqui. E no fim das contas, talvez você não esteja fazendo nada mesmo. Porque você não vai conseguir medir o impacto disso na aprendizagem das pessoas. E aí, todo aquele esforço pode ter tido um impacto muito pequenininho ou nenhum, né? E aí, importantíssimo, acho que nesse ponto a gente já deveria estar discutindo de forma multissetorial, né? Professores, alunos, pais, diretores, coordenadores regionais, nível central, e eu, como docente, não percebo essa discussão. Se essa discussão está acontecendo lá entre o nível central e regional, né? Da reestruturação do calendário de 2020 e de 2021, não dá para a gente pensar que os impactos na aprendizagem desses alunos vão se extinguir quando virar o ano, vão estourar os fogos e acabou, zerou tudo. Não é assim. Então, a gente precisa reestruturar pedagogicamente esse ano e o próximo. A gente tem objetivos de aprendizagem, a gente tem descritores, a gente tem um currículo. O que disso que a gente pode essencializar, né, para pensar que é o que a gente vai atacar agora, esse aluno vai caminhar pela rede. Talvez ele caminhe para fora da rede, um aluno que está no nono ano, ou um aluno pode mudar de estado, né? Ele pode ir para a rede particular, né? E assim, o que eu tenho ali de já essencializado, já discutido para esse estudante? Já estou finalizando. Uma política intersetorial para o pós-pandemia, assim, né? Não dá para pensar que a gente vai pisar na escola e zerou. As pessoas vão estar afetadas psicologicamente, tanto docentes, quanto discentes, quanto profissional de apoio, vão ter perdido pessoas queridas, né? E não dá para a gente voltar para a sala de aula sem pensar que não dá para falar para o guri assim, agora a gente vai correr atrás do prejuízo. Não, para. Como é que a gente vai fazer esse acolhimento? A gente tem que começar a discutir isso agora, né? E aí eu acho que o que a gente leva disso tudo é o que o Moroni falou. A gente precisa de um protocolo de emergência. A gente não tem. E assim, as nossas escolas fecham por conta de enchente, fecham por conta de conflitos, os alunos se afastam. O aluno que se afasta por aluno gestante, né, por doença, ele tem esse direito. Né? Cadê o nosso protocolo do que a gente vai fazer em relação a esses alunos? Né? Então, eu acredito que é importante a gente parar e pensar nisso. Né? A gente está num momento de crise, é necessário construir esse protocolo em conjunto com as unidades escolares, em conjunto com os pais, em conjunto com a sociedade civil, fora da rede, por que não? Né? Para que a gente possa saber sempre, cada um saber exatamente o seu papel e o que fazer no primeiro dia que alguma coisa deu errado. A gente não pode perder um dia. É direito dessas crianças que a gente não perca um dia. E quando eu estou falando de não perder um dia, não tem a ver com não perder um dia de conteúdo, mas não perder um dia no direito do que eles têm de receber, ainda que seja um direito de descanso, porque talvez eles estejam muito cansados. Mas a gente não tem tempo para perder. Acho que é assim que eu concluo.
César, eu tô com um pouco de dificuldade para te ouvir. Não sei se é o meu. Eu vou encerrar aqui e vou chamar o Moroni para fazer as considerações dele e depois te chamo novamente, Cíntia. Ok? Ok, até daqui Moroni, a te pouco. prepara aí. Até daqui a pouco. Moroni? Oi. Tudo bom, Moroni? Então, vamos lá. Eu estava olhando aqui algumas das perguntas, né? E basicamente a grande dificuldade, né? As grandes questões vieram sobre avaliação, né? Teve a questão, alguém perguntou sobre a possibilidade de usar uma plataforma única como o Google Classroom para a rede toda, se isso é possível. Óbvio que não. Né? A gente é uma rede muito diversa, como foi colocado pela Cíntia, então cada caso é um caso. A situação que eu tenho como professor lá em Santa Cruz, dentro de uma comunidade, não é a mesma que o outro tem em outro lugar, não é a mesma que, enfim, não é a mesma às vezes que no mesmo bairro é igual, não é igual, né? Então, assim, sobre as avaliações, eu vejo dois caminhos para o pessoal do ensino regular. O pessoal que está hoje em turmas de EJA, de aceleração de fluxo, né, o pessoal de projeto, eu admito que é ainda mais problemático, porque já são turmas que já são mais compactadas, né, o tempo, e assim, você na verdade esse segundo semestre vai ficar muito prejudicado. Agora, as turmas regulares eu vejo duas possibilidades, tá? A primeira possibilidade é você, lembrando, é uma situação atípica, tá? Não pode ser normal. Mas a primeira possibilidade é a gente, na volta da escola, se trabalhar todo esse lado psicológico, afetivo do professor, dos alunos, durante esse período, o professor está tentando alcançar o máximo de alunos que possível, né? Se a prefeitura fizesse a parte também de distribuir material, sem depender necessariamente de ficar preso à escola, ela mesmo poderia encaminhar isso por correios, em outras formas de distribuir esse material físico, facilitaria muito, né, para os alunos terem alguma coisa, não ficarem completamente isolados da escola nesse período, né, tentar ao máximo ter um contato. E ao retornar, uma das possibilidades é a gente ter ciência que esse ano não vai, em termos de conteúdo, não vai se alcançar tudo que se imagina, né? E ser um ano que se fecha com o que deu esse ano. E no ano que vem, todos os professores vão estar cientes que os alunos do ano anterior vieram com algumas defasagens e vão ter que ser trabalhadas não só o conteúdo daquele ano que ele está, mas eventuais defasagens do ano anterior, né? Que, claro, o retorno às aulas já vai buscar suprir isso. Outras situações, como o sábado carioca, tudo mais também devem ser usadas, voltadas para isso. Mas essa é uma possibilidade. A outra possibilidade, já mais complexa, né, é que há alunos que encontraram muita dificuldade no caminho, no ano que vem, venham a participar de turmas de progressão, de correção de fluxo, turmas, né, algo similar a EJA e aos projetos. Esse segundo caminho eu acho mais complexo, mais difícil, embora seja uma decisão mais institucional. Agora, o caminho a nível professor, a nível docente, hoje, né, enquanto não temos nenhuma outra estratégia mais complexa, é isso. Avaliar dentro do que foi possível no universo desse ano, cientes que vão ter defasagens para o ano que vem, e ano que vem elas vão ter que ser trabalhadas junto com o ano seguinte, né?
E, enquanto isso, esse período logo do retorno das aulas e outras coisas que funcionem junto na escola, como o Sábado Carioca, enfim, vão tentar auxiliar para diminuir essa defasagem, mas vamos ter que ter ciência que elas vão existir e que vão precisar ser enfrentadas no ano seguinte. Acredito que eu respondi as perguntas de todos, né? A questão do... sim, falaram também que a EJA é uma oportunidade, né? A distância, às vezes, é a única oportunidade da pessoa fazer a EJA. Realmente, em alguns casos, é a única oportunidade mesmo. A gente não pode ignorar. O maior erro em qualquer coisa de educação é a gente sair demonizando metodologias sem antes ver quais casos que precisam de cada metodologia. Eu, pessoalmente, não demonizo projeto, não demonizo EJA, não demonizo educação à distância, tá? Mas cada um deles tem um público-alvo, um público que necessita dele, e é para esse público que deve ser usado. Se você tentar misturar, usar para um público errado, vai dar errado, né? E aí isso daí entra no planejamento a nível de secretaria, né? Ter, inclusive, a coragem de encarar a realidade, né? Opa, acho que eu tenho uma porcentagem muito grande de alunos aqui. Em vez de tentar nessa dificuldade, eu não vou tentar mascarar, eu vou enfrentar essa dificuldade através dessa metodologia, para que a gente possa tentar diminuir a desigualdade de acesso, que é o que a Cíntia tanto falou. A gente tem uma desigualdade muito grande na nossa rede, né? Acredito Obrigado, que é isso. Um forte abraço, boa noite aí para todos. Obrigado. Vou chamar a Cíntia de novo para fazer as considerações finais dela também para vocês. Foi um debate muito bom ter contar com vocês aqui. Mandar um abraço aí especial para nossa galera do PSB de Búzios, PSB de Saquarema, que eu vi aí também. Meus amigos lá do JS Velha Guarda lá do Pará, que também estão por aí. Obrigado, pessoal. Deixa eu achar aqui a Cíntia. Cíntia, está aí com a gente de novo? Uma questão que a Roberta colocou bem interessante também é que a gente está falando aqui um pouco da realidade do Rio de Janeiro, né, da capital. Mas também é interessante levar esse debate, ampliar esse debate para os municípios menores. A gente tem o caso de Saquarema, outros municípios do interior do Rio de Janeiro que não tem a estrutura nem o know-how que a própria capital está um pouco que patinando ainda para exercer, né? A gente já tem uma experiência de educação à distância já na prefeitura, pode falar um pouco mais sobre isso com a gente, mas a gente tem ainda desafios para superar. E eu acho que o principal deles é como entender a dinâmica dos alunos e das suas famílias em casa, né? Como é que esses alunos, muitas vezes, não têm essa experiência de educação à distância, como é que eles se envolvem agora nesse momento, né, tão necessário de ficar acessando uma plataforma que eles não têm domínio, como você falou, que não dá para saber se eles estão acessando, quantas vezes acessaram, quem foi que acessou. São lacunas desse processo de educação à distância que a gente tem que entender para poder, né, consertar, corrigir erros e melhorar esse processo futuro. Estava pensando sobre essa questão da avaliação, né? Antes de falar dessa questão das redes menores, acho que a gente tem que entender do que a gente está falando quando está falando sobre avaliação, né? E aí eu percebo dois cenários diferentes das possibilidades de avaliação nesse período, né? E acho que, assim, o meu aluno, que eu estou interagindo ali diariamente com ele, né, na plataforma, e eu já estou avaliando esse aluno de uma certa forma, né? O que ele me traz de dúvida, o processo de aprendizagem autônoma dele, né? As interações que esse aluno tem feito, as dúvidas que ele tem tirado, enfim, isso é uma forma de avaliar o aluno, não necessariamente fazer uma prova ou fazer um teste. Agora, a estrutura de avaliação da rede, né, hoje como está posta, sem pensar em ser a favor ou contra, mas como está posta, a gente tem uma prova bimestral, ano passado ia ser semestral, voltou a ser bimestral, com base nos conteúdos do material didático carioca e do currículo, né? Que o material didático carioca é um complemento ainda das aulas do professor e do livro didático, enfim. Se a gente tivesse a oportunidade, se a gente tivesse 100% dos alunos acessando o material complementar, se a gente já tivesse uma diretriz essencializando todos os componentes,
você até poderia pensar em fazer algum tipo de avaliação com esse aluno, não como prova, mas como uma ferramenta de testagem mesmo, de saber como esse aluno está se desenvolvendo no seu processo de aprendizagem autônoma. Né? Não no sentido de fazer uma avaliação, vamos medir, né? Não como uma régua. Porque eu entendo que a avaliação é um processo para melhoria do nosso papel docente e para a aprendizagem do aluno. Né? Então, seria uma forma de um parâmetro até da gente entender as nossas próprias estratégias. No momento em que eu não consigo saber quem é o aluno que faz ou que não faz, né, isso fica muito em suspenso. Né? É a leitura que eu tenho. O processo de avaliação, você tem uma série de possibilidades de como você poderia fazer isso. Mas hoje a gente não sabe de fato o que está acontecendo no chão da escola, né? Como a gente costuma falar, no total de rede. E aí é um pouco difícil a gente pensar como a gente estruturaria esse processo de avaliação, porque mesmo dentro da realidade que eu vivo lá na minha escola, 90% dos alunos da escola estando na plataforma, nem todos conseguem me devolver essas atividades. Nem com todos eu consigo interagir. E é óbvio que de forma nenhuma eles vão ser punidos por isso. Mas eu não tenho como pensar um processo de avaliação para o aluno que me devolve todas as atividades de todas as semanas e para o camarada que começou a me devolver essa semana a atividade da primeira. Talvez porque agora o pai tenha recebido e aí tenha conseguido colocar crédito no celular e aí ele está começando a entrar para interagir com a plataforma. Né? Acho bastante complicado, mas isso é algo que a secretaria vai precisar nos dizer. Né? E nós vamos precisar debater sobre isso. Porque também não vai poder ser imposto diante de todas as realidades que a gente tem. Em relação às redes menores, tem uma rede, se não me engano, acho que é de Porto Real, que até está usando o aplicativo da secretaria. Né? É uma possibilidade, né? Você fazer essa cópia de conhecimentos aí entre as redes. Né? Mas a gente não pode pensar... eu acho que não existe essa dificuldade porque a rede é maior ou menor. A gente vê redes pequenas fazendo coisas muito interessantes. Talvez por ter um domínio até maior do seu próprio território, por serem menores e conhecerem um pouco mais. Trocando com uma amiga minha essa semana, ela me falou de uma experiência, eu não vou conseguir lembrar qual é a rede, de uma rede que colocou um ônibus com internet próximo à casa dos alunos que não tinham conectividade, para que eles pudessem acessar as atividades online. Né? E teria outros caminhos para que as redes fizessem parcerias com as empresas de telefonia, enfim. Tem outros caminhos, assim. Mas eu acho que o tamanho da rede não interfere tanto nisso. Mas acho que conhecer qual é o perfil do aluno que você está trabalhando talvez interfira mais na estratégia que você vai traçar. Né? Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver se eu respondi tudo. Alguém perguntou se é possível usar o Classroom para uma rede inteira. Assim. Eu acho que todas as escolas poderiam ter. Agora, se a gente está... usar para a rede inteira, para mim, não significa... usar para todas as escolas, mas sim que todos os alunos conseguissem acessar. E aí eu acho que sim, acho que qualquer escola poderia montar sua sala no Google Sala de Aulas. A questão é, a gente de fato está democratizando esse acesso? A gente de fato está conseguindo que todos os alunos acessem? A gente não consegue atingir. E eu acho que a gente não pode deixar ninguém pelo caminho. Se a gente traça uma estratégia onde alguém ficar para trás, essa estratégia ou está errada ou está furada, em algum ponto. E aí a gente precisa tapar esses buracos dessa estratégia para que a gente consiga atingir a todos. E eu penso, em relação assim, para o futuro, né? Esses nossos alunos eles vão precisar ter um processo de avaliação mais próxima, né? Do que eles ainda não conseguiram, daquilo que eles estão conseguindo, daquilo que eles irão conseguir e daquilo que eles talvez só consigam conseguir daqui no final do ano, do outro ano, né? Pelo tempo que a gente ficou assim, afastado do convívio diário presencial com esses estudantes. Né? Então, acho que muita coisa vai ter que ser repensada ano que vem em relação ao fluxo, né, desses alunos, como que a gente vai... como que a avaliação vai impactar nesse fluxo, né, para que a gente não gere, né, uma chuva de turmas de projeto também. Acho que isso é importante pensar. O meu entendimento sobre o projeto é que é algo que não deveria existir mais, porque ele foi criado lá no começo para uma questão de correção de fluxo, e agora o fluxo a gente deveria ter desenvolvido ao longo do caminho práticas que dessem conta disso. E se a gente não fez essa aprendizagem, a gente tem que ter cuidado para não voltar para aquela primeira chuva de projetos que a gente tinha, porque a gente não está dando conta de novo de alguma coisa que a gente não conseguiu olhar ao longo do caminho. Então,
essa preocupação de como que a gente vai estabelecer esse fluxo do aluno para diante, eu entendo que também é bastante importante. Isso. E é bem interessante. A gente está encerrando aqui a live. Obrigado a todos. Foi muito bom. A gente vai responder algumas questões ainda, deixar nos comentários. A Sucupira colocou uma bem interessante. A Sheila falou sobre a questão da realidade. Mas é bem isso. Obrigado a todos.